tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão da Estação Bibliotecária de Coimbra, que agora é uma biblioteca, está à disposição da comunidade. É uma casa de livros e, sendo uma casa de livros, é uma casa de quem os escreve e de quem os edita. E hoje temos o prazer de ter como nosso convidado um autor e, ao mesmo tempo, editor. Ele, para ter a certeza que o livro sai bem editado, ele gosta de fazer a sua própria edição. Exemplo disso é não sei se é o último, acho que não, já há um livro depois disso, o Famalicão, não é? Sim, numa coleção sobre cidades e da editora Centro Atlântico. Sim, e ele convidou-me, o Libório convidou-me para... O último livro dele é sobre Famalicão, eu vou apresentando assim desta maneira, porque ele é de Famalicão, é um famalicoense que é adepto da equipa do Famalicão e o filho também, não é? E os filhos também, os dois, exatamente. Os dois. Aliás, o livro é dedicado aos filhos, não? É. E falando de futebol, não é? Uma vez que está ligado ao Famalicão. Como é que se chama aqui? Vila Nova Famalicão, não é? Futebol Clube Famalicão. Futebol Clube Famalicão, que está na primeira divisão, não está? Está na primeira divisão, está em 7º lugar. A Académica, infelizmente, é um tomba gigante, o Famalicão, não é? É, porque quando consegue tombar, neste momento não tombou. Ele tem gratas memórias do tempo em que o campo do Famalicão era outro, não é? Sim, o campo dos Bargos. O campo dos? Bargos. Ele tem um livro intitulado Campos dos Bargos, que é uma crónica no fundo, sobre a infância e o futebol na infância, o prazer que era chutar a bola no campo dos Bargos. Saiu na Fundação Francisco Manuel dos Santos, na série do Retrato. Mas o livro que nos traz aqui hoje, muito em especial, embora nós vamos falar dos outros, vamos falar de... Olha, vamos falar tudo o que houver para falar. Exatamente. É este que tem um título... que é um título, enfim, de um cemitério, mas acho que é o cemitério com o melhor título, o Cemitério dos Prazeres de Lisboa, que me perdoa, acho que este é muito melhor. Os Prazeres é irónico, Prado do Repouso acho que é textual. É, exatamente. É mesmo, o Prado do Repouso é o cemitério onde estão grandes nomes até da vida literária, estou-me a lembrar, sei lá, a Ilse Loza, a alemã. O Eugénio também está lá. O Eugénio Andrade está lá. Falando uma campa assim, lindíssima do Cisa Vieira, a campa dele. Esse já está lá? Não, a campa do Eugénio é que é do Cisa Vieira, calma. Estava a ver, pá. A campa do Eugénio é que é... O Prado do Repouso está para o Porto como o Cemitério dos Prazeres está para Lisboa. Aquilo é só intelectualidade. Uma pessoa... enfim, se tiver livros publicados, tem uma boa probabilidade de ir lá parar. Exato. Aliás, há poemas sobre cemitérios. Há poemas sobre cemitérios neste livro. Há até um intitulado precisamente Cemitério do Prado do Repouso. Sim. Aliás, até há dois, não é? Cemitério do Prado do Repouso 2. Há um e um 2. Há um e um 2. Há dois sobre o Prado. São livros, são poemas muito interessantes, porque tem aqui um título que é tem o título de um cemitério ainda mais interessante, o nome. Eu estava a gabar os outros de Lisboa e Porto, mas o cemitério do Naldo Famalicão chama-se Moço Morto. Exatamente. É uma coisa extraordinária. Uma terra que tem um cemitério, uma pessoa, se o escritor de Famalicão morrer ali, vai para o Moço Morto. Vai para o Moço Morto, vai para o cemitério do Moço Morto. Mesmo já velho, não vai para o velho morto. Vai para o Moço Morto. É para o cemitério do Moço Morto. É o cemitério, chama-se o cemitério da cidade, chama-se Cemitério do Moço Morto, é assim? Moço Morto. Estão a ver? Portanto, há aqui sítios que são extraordinários e que eu não conhecia, a não ser através da poesia. Eu nunca liguei aos nomes, nós nunca ligamos quando vivemos lá, não é? Sim. Eu só quando entrei na faculdade é que percebi que a minha freguesia em Famalicão chama-se Calendário, que também não é um nome muito habitual para uma freguesia, chama-se Calendário. Epá, mas é giro. Calendário. E tem o lugar 31, que é ainda mais interessante. Há uma terra chamada Imaginação. Pronto. Imaginação. E ali em Leiria há uma chamada Amor. E, portanto, nós é Calendário com o lugar 31. Tem lá um lugar que é o 31, que é o 31º quilómetro da linha de caminho de ferro. Portanto, chama-se 31, que vai do Porto para Braga. Famalicão é um achado, é perto do sítio onde o Camilo se... Sim, é de Seide. É logo ali, pertence a Famalicão, não é? Pertence, é 5 km. Para quem nunca lá foi, recomendo a ida ao museu. Ao museu, à Casa Museu Camilo Castelo Branco. Museu, sei lá. Eu talvez começasse aqui por um poema, porque falar de poesia... O livro é uma antologia pessoal do Jorge Reixá,
que é poeta, mas não é apenas poeta, é romancista, é contista, é autor de livros infantis, é cronista, enfim. Eu até trazia aqui um outro livro, daqui a bocado. Eu tenho todo tipo de livros. E daqui a bocado já vou sacar aqui umas frases, vou pô-lo já aqui à mão. Aqui, o Jorge Reixado nem pensava que eu tivesse isto na minha biblioteca, mas tenho. É o autor do livro do Galo. Esse livro foi um dos maiores insucessos da minha vida. Eu acho que nunca poderia ter corrido tão mal. Chama-se o Manual do Verdadeiro Português. O Manual do Verdadeiro Português. Pá. Isso foi eu aprendi muita coisa aqui que eu pensava que só eu é que sabia, mas ele também sabe. Sobre o que é ser português. Isso foi há uns anos houve uns fenómenos que era o IG e o Manual Sueco e não sei o que vendeu muito. E o editor da Cultura. O editor da Cultura, que é o João Gonçalves. Sim. Estávamos uma vez numa conversa e ele queria disse ficar rico com os livros e pensou, um livro sobre os portugueses. Portugueses, exato, e foi exatamente isso. Eu disse, João, mas tu não sei o quê. Ele disse, não, eu pago-te um adiantamento e tal, e tu fazes e não sei o quê. E eu disse, aí foi pago à cabeça. Foi pago à cabeça. Foi mal servido, paga só no fim. Quem é que foi? Não, é assim, mas a minha vontade de fazer esse livro não era de modo próprio, portanto eu não ia fazer um livro à espera para ver e não sei o quê. Portanto eu disse-lhe, ok, eu faço o trabalho. E fiz o livro, só que, e o João perdoar-me-á, ele sabe isto. É dos melhores condensados que há sobre a arte de ser português. Mas depois foi mal embrulhado, e então o livro nem ficou para as pessoas que gostavam do outro, quem vai a uma livraria, não o compreenderam, nem ficou para as pessoas que tentou com essa capa assim meia... Mas eu comprei, está aqui o preço que eu paguei por isto, 15,50€. Exatamente, e eu não recebi, que eu fui adiantado, senão recebi 1,5€. Mas foi uma coisa que me deu muito prazer. Tem a receita, se tiverem este livro, eu vou pôr depois o livro, o autor vai assinar e vai ficar aqui na biblioteca, tem a receita do arroz de cabidela. Tem, sim, senhor. Que é uma coisa que se usa lá em Vila Nova de Famalicão. Eu adoro arroz de cabidela. Eu como muito isso, mal. É um poema até sobre a avó. Sim, sobre a avó. Tem a receita do verdadeiro arroz de cabidela. Tem. E relacionado com o livro do Prado do Repouso, tem aqui uma parte sobre os cemitérios. E intitula-se A Paz, que eu me havia de lembrar, ir buscar aqui... Eu já não me lembrava disso. Ir buscar aqui o Prado do Repouso aqui. O cemitério é um sítio de paz, não é? De eterna paz. E diz que o melhor sítio para ter paz, mesmo para os vivos, é o cemitério, diz aqui. Eu tendo a concordar. Diz aqui, para procurar a paz, agora estou a ler aqui a prosa do nosso autor, a igreja não serve, é fria. É como aqui este sítio onde estamos. É fria. O seu ar, na maior parte das vezes, demasiado condicionado à temperatura exterior. Por outro lado, Deus está demasiado próximo. Lembra-nos que pecamos vezes sem conta e a paz só se consegue com algum esquecimento. Eu estou a rir porque isto tem piada. A ideia foi essa, portanto fico contente. Eu já li isto 3 vezes, ainda me rio. A paz só se consegue com algum esquecimento. Portanto, Deus está ali para... É um fator de culpa. Mas ao lado da igreja, para a sorte nossa, e com Deus já um bocadinho afastado, Deus está em todo lado, mas o autor acha que ele está mais afastado no cemitério. Ao cemitério. Um passeio pelo cemitério ajuda muito a alcançar a paz, porque nos permite a aproximação à eternidade e à pernidade. O que vai fazer o livro pela pernidade, este Prado do Repouso, é a lápide, diz ele a metáfora dele, é a lápide dos poemas dele. Portanto, ele enterra o livro e deixem cá o autor. E diz aqui, porque nos permite a aproximação à eternidade e à pernidade. Sabemos que vamos morrer passeando entre as lápides, mas também sabemos que as cruzes nos salvarão. Isto é a parte séria. Em Portugal há cemitérios maravilhosos, com nomes únicos. E vistas melhores que o condomínio da Quinta da Marinha, esta é para rir outra vez. O do Prado do Repouso e do Alto São João só carecem de vida para que alguém veja para onde se pode olhar. Mas ao de Moço Morto e ao Cemitério dos Prazeres, o que possa faltar em vista tem no nome. Grande frase. Nada como está morto nos prazeres. E de facto, pá. Sabe que o Vitorino Nemésio, o grande poeta também, está enterrado aqui no Santo Antão dos Olivais, porque ele foi feliz em Coimbra quando era estudante. Ele depois completou o curso em Lisboa, tal como o Jorge Reixado. Mas ele esteve aqui em Coimbra e ele quis ficar no sítio onde
Onde foi feliz. Onde andou na pândega. Que bem. Eu já não me lembrava do que tinha escrito Jorge, nesse livro. de onde é que veste a obsessão pelos cemitérios? Como a maior parte das vezes tem a ver com a biografia, não é? Eu nasci no Hospital de Vila Nova de Famalicão, mas fui com 1 dia e meio, ou com 1 dia ou qualquer coisa, para a casa dos meus avós, onde vivi até aos 4 anos, com os meus pais, e a casa dos meus avós é a 50 metros da capela, a 100 metros do cemitério e a 150 metros da Igreja do Calendário. Portanto, eu passei a minha vida a olhar para do outro lado da rua, o cemitério, olhar para as campas, olhar para as lápides. Via ao cemitério desde pequenino? Desde pequenino, e nós temos... Mas esse era o Moço Morto já? Não, esse é o cemitério Calendário. Esse é o Calendário. Também é um bom nome para o cemitério. Também é para o cemitério Calendário. Nós jantávamos, a família quando jantava toda, já mais velho, dizíamos sempre que, quando começou a crescer, não é? Porque depois os filhos, e depois casamos, e depois há netos, dizíamos sempre que alguém tem que morrer para ir para o cemitério, que já não cabemos na mesa. A relação com a morte ali em casa sempre foi muito muito normal, porque estava ali do outro lado. Meu avô dizia que eram os melhores vizinhos que tinham, porque não davam chatices nenhumas. Pois. Outro dia fui comprar o jornal ao quiosque e o homem do quiosque disse-me assim, veja lá se não morre, porque isto os clientes que frequentam isso hoje estão a morrer primeiro. Porque os jornais só são comprados por pessoas mais ou menos com a minha idade. Mais ou menos, é. E ele disse, quando vejo um funeral eu digo logo que é um cliente, pá. Eu compro o público desde há 30 anos. E agora até tenho assinatura digital. Olha, para perceberem a poesia de Jorge Reis Sá, é que a poesia se pode perceber de quem quer que seja, não é? Eu não sou crítico literário, acho que o melhor é ler. E eu tenho aqui algumas escolhas pessoais, mas são transmissíveis. E, portanto, não seriam as escolhas do autor, mas tenho aqui um que eu gosto muito, porque tem o lado irónico. Está aqui muito presente o lado irónico. Chamado Cemitério do Prado do Repouso 1. Sabe qual é, não é? Sei. Então, posso ler esse Tenho poema, autorização do autor para esse ler. Poema o Nicolau Santos escolheu para colocar há muitos anos no Expresso, quando ele tinha aquela coisa que fazia a poesia nos cadernos de economia. Eu conheço o Nicolau Santos, mas não nos respondemos para este efeito. É uma seleção já de 2 pessoas. E ele adora esse poema, diz sempre que adora esse poema, do poema. Estamos já a gravar o poema para atrair a atenção. Isso é péssimo, mais vale dizer que é mau e depois vocês gostarem. Não, os poemas maus não estão neste livro, porque o primeiro livro de poemas é de 1999, tem um título esquisito, que eu já não sei, está aqui no telemóvel. Chama-se, eu digo. Renegou esse livro. Chama-se A Memória das Pulgas da Areia. E publicado na Quasi. Na Quasi, que é uma editora que ele fundou com primeiro ele e depois o Walter Ugumem. O Walter Ugumem saiu a meio. Sim, exatamente isso. As coisas. É as coisas que sabe. As coisas que eu sei. Então vou ler o Cemitério do Prado de Repouso. Já me estou a rir, antes não. 2 candeeiros, um aparador, o saco com as coisas mais íntimas no banco da frente. Chamam-se os homens das mudanças e pede-se, Clemente, que mude com os móveis a nossa vida. Por favor, Sr. Joaquim, pode-me mudar esta tristeza que me inunda? Mas o Sr. Joaquim encolhe os ombros, ajusta a madeira na carrinha para que não risque e diz, meu caro, mudar essas coisas só se for num caminhão tiro. E nós, aqui na Joaquim Ribeiro e pessoal, não temos disso. Isto para mudar a tristeza que nos inunda, é preciso um caminhão tiro. E há uma tristeza imensa que perpassa em alguns destes poemas, que é a questão da morte do pai. Podemos falar disso uma vez que está aqui no... Claro. Ainda outro dia tive uma conversa com a Tânia Gaines, que escreveu um livro sobre isso. Sim, o meu pai voava. Exatamente, o pai voava. O pai era aqui médico em Coimbra, era o urologista. E de facto, deixem-me perguntar isso. Porquê que o pai, que morre, suponho eu, que quando precocemente, quer dizer, relativamente... Sim, eu tenho 17 anos e ele tem 43. Porquê que o pai ocupa tanto espaço nestes livros? 2 razões, vá. A primeira, porque a poesia e a escrita depois da morte dele acabou por funcionar como um tipo de luto e de terapia e, portanto, aconteceu naturalmente. A poesia funciona como tratamento. Para mim funcionou, mas também porque é uma maneira de o continuar a fazer vivo e de lembrar aquilo que verdadeiramente não aconteceu, porque
A questão é que eu tenho 17 anos, o meu pai era professor de secundário, era do secundário, ele tinha feito o curso na Católica de línguas, não sei como é que se chamava na altura, em 74 ou 75, e tinha cursado latim, grego, português, isso. E ele nitidamente dava um ótimo professor na universidade, mas deu aulas no liceu. Sabia latim, portanto. Sabia, e grego. E era fantástico, era um ótimo professor, os alunos adoravam-no. Adorava dar aulas ao 10º, 11º, 12º, porque não tinha paciência para os miúdos. Gostava de confronto intelectual, de conversa, desse tipo de coisas. E ele morre quando eu tenho 17 anos. E só naquele ano, entre os 15, 16, 17, aquele 16, 17, é que nós começamos a ter uma conversa. Da adolescência. Exatamente, é que nós começamos a ter uma conversa de igual para igual. Só nessa altura, e na altura em que eu entro na faculdade, eu faço o 12º ano a pensar que vou ser médico, e depois decido não ir para a medicina e entro em astronomia. Astronomia? Sim, tive um ano ainda em astronomia, em física e matemática aplicada. Isso explica alguma coisa, explica os buracos de verme que aqui aparecem no poema. Sim. E tive um ano ainda em física e matemática aplicada no Porto. E depois biologia, finalmente. E depois mudei para biologia, porque foi no ano exatamente em que o meu pai morre, e esse ano foi um ano de grande transformação, e transformação também depois ao nível da própria, no fundo da escrita. É o crescimento aos 18 anos, não é? É muito vincado para mim nessa altura, porque há ali uma alteração, mesmo uma alteração de paradigma, uma coisa mesmo de mudar. E essa mudança fez com que eu mudasse de curso, fosse para Biologia, fez com que eu começasse a escrever, porque eu nunca me passou pela cabeça ser escritor enquanto o meu pai cá estava, porque o meu pai era fabuloso e era uma árvore enorme. Eu era bom aluno a letras, a línguas também, mas fui para a ciência nitidamente porque assim vou para um sítio onde ele não está, não é? Claro. E só com a morte dele é que... Eu tenho um poema aí, tenho um poema aí que se chama Dinner at Eight, em que eu falo disso, em que eu falo dessa questão de poder ter crescido na escrita, na literatura, que era uma coisa que eu não sei se seria possível com ele vivo. Não, é daquelas perguntas que ficam para sempre. Posso ler o poema A Definição do Amor 1, porque a definição do amor há várias definições de amor, não é? Aqui pelo menos estão 2. E o 1 e o 2 têm as duas a ver com o pai. Eu escolho o primeiro é o primeiro, o segundo é mais pequeno. Posso dizer isso? Pode, por favor. Dantes escrevia poemas de amor. Depois disseram-me, já toda a gente o fez, nada mais havia a escrever sobre o amor. O amor já estava em demasiados poemas. Eu aceitei o conselho e passei a escrever poemas de morte. Escrevi muitos poemas sobre meu pai, morto há anos, até ao dia em que percebi que a morte é sinónimo do amor. E voltei a escrever o que nada mais havia a dizer. Eu acho este verso extraordinário. Percebi que a morte é sinónimo de amor, porque as pessoas normalmente têm essa relação difícil com a morte e pensam que é o oposto, não é? Sabe que a minha mãe... É uma quebra do amor, de alguma? Não, a minha mãe, quando o meu pai morreu, a minha mãe tinha 38 anos e resolveu não ter mais ninguém e teve um luto muito forte. E a certa altura nós conversávamos sobre isso, mais para a frente, passados 5 anos, 10 anos, temos 2, sim. Sou eu e o meu irmão com menos 4 anos. E nós falávamos sobre isso e dizíamos-lhe uma coisa muito engraçada, é da relação dela com o meu pai, que é, ela tinha o melhor casamento do mundo, porque eles nunca se chateavam. Ele estando morto, eles não se chateiam. Portanto, a minha mãe com o meu pai, depois da morte dele, tinha um casamento fantástico. Quer dizer, era só ela a falar com ele, naquela relação de grande amor que tinha por ele. Ela continuou o amor, independentemente de ele ter morrido. Exatamente. E nunca se chateavam. Estava sempre ótimo, estava sempre bem. E esta relação que eu tenho com o meu pai, e que eu acho que o meu irmão também tem, é um bocadinho também isso. Ou seja, nós podemos ir crescendo com ele ao lado, e temos uma saudade enorme, e uma saudade depois quando nascem os netos, então isso é mais evidente, e são situações puxadas e complicadas, mas que eu acho que, pronto, os livros ajudam a verter isso, a pensar isso, a trabalhar isso. Acho que poupei muito dinheiro em terapia ao escrever poesia.
Quer dizer, enfim, não sei se sabem o bem que podem fazer aos autores se lerem poesia. Exato. Podem contribuir, digamos, para, enfim, aliviar o sofrimento. Exato, não, sim. Sei lá. Passando então para a física, há aqui um poema que eu também gosto muito, eu só leio os poemas que gosto muito, que é o Buracos de Verme, e toda a gente sabe, para aqueles que não sabem, e estamos a ter motivo a muito lado e a gente não sabe onde chega, explicar que em inglês wormholes, buracos de verme ou de minhoca, são, enfim, é uma conjetura, é uma coisa hipotética, são atalhos no espaço-tempo. Segundo alguns físicos, pode-se ir para um outro sítio do universo, assim de repente, mesmo que esteja muito longe, de se construir um buraco de minhoca ou de verme. Nós não sabemos é construí-los ainda, mas uma civilização super avançada poderá construir um buraco de verme. E então, já percebi que andou na astronomia, eu não sabia. Porquê é que foi embora da astronomia? Estava lá no primeiro ano? Eu acho que teve um bocadinho a ver também com essa necessidade de mudança por causa do meu pai, mas eu fui para a astronomia mais cedo demais, vou tentar explicar. Eu gosto da astrobiologia, eu gostava da astronomia do ponto de vista principalmente da procura da vida extraterrestre, ou da astronomia planetária, de coisas que envolvessem não uma física teórica, mas uma coisa mais tangível. Isso é teórico, os buracos de verme é tudo teórico. Esse é. Mas quando eu vou para a astronomia em 94, ainda não se tinha descoberto o primeiro planeta extrasolar. Portanto, foi só em 95, faltava pouco. Pronto. Portanto, nós estamos ainda era uma possibilidade a existência de planetas extrasolares. Portanto, estávamos longe de bioastronomia, de trabalhar esse tipo de coisas. E o curso de física chamava-se Física/Matemática Aplicada, ramo de especialização científica em astronomia, era assim que se chamava o curso no tempo da Teresa Lago, não é? Exatamente, na Faculdade de Ciências. Era um curso muito teórico, quer dizer, era teórico, porque eu tinha 17 anos e aquilo era matemática. E depois era tipo, uma pessoa entrava, eu lembro-me de ter ido para Mecânica e Relatividade, a cadeira que eu tinha no primeiro ano, e fui todo contente quando entrei, Mecânica e Relatividade, vamos estudar relatividade. Foi atrás do nome ali. Era movimento relativo, não era bem não era bem relatividade, era Mecânica e Relatividade no sentido de mecânica... Desiludido com a relatividade, foi para a biologia. E pronto, mas há aqui o fascínio do cosmos. O fascínio do cosmos aparece aqui muito nítido. É um dos poucos poetas portugueses. Bem, o facto de ser biólogo explica também isso. Antes disso, astrónomo. Sim. Enfim, astrónomo não consumado. Astrónomo não consumado. Mas astrónomo interrompido. Muito. Sim, mas gosto muito e gosto as ideias da possibilidade da existência de vida extraterrestre, por exemplo, em Encédalo. Encédalo ou Encélado? Eu engano-me sempre. Encédalo. Encédalo. É uma lua de Saturno. Exato, é uma lua de Saturno. Sim. Que diz que pode existir lá a vida por causa Há outra lua Europa, de Júpiter. Também. Essas possibilidades são coisas que me deixam fascinado e que adorava estudar noutra vida. De algum modo há poesia no cosmos. Há muita. Quer dizer, eu estou aqui para o nosso vigário, o padre nosso vigário. Imaginar que em Titã os oceanos são de metano. Sim. Conseguimos imaginar. Como é que serão os peixes no oceano de metano? Exatamente. Como é que serão os peixes? Imaginar que em Vênus... Vênus... oceano e metano rima, quer dizer, para um poeta deve ser. Como é que em Vênus cai ácido sulfúrico? A chuva é ácido sulfúrico. A chuva é ácido sulfúrico. Como é que isto é... enfim, esta chuva aqui não é, mas de certos sítios até é. Eu depois gosto de trazer isto para a Terra. Eu gosto de dizer aos meus miúdos, já disse a um e estou a dizer a outro, um tem 19 anos e o outro tem 6. Um já escolheu o curso, então, o mais velho? Já, o mais velho não é para astrónomo? Não, o mais velho está a estudar composição no Porto, na ESMAI. Música? Fez piano até o 8º grau e quer ser compositor. Mas o mais novo gosta mais de escola do que gostava o mais velho, é muito engraçado isso. Está na primária ainda, mas nota-se que tem um fascínio muito maior pela escola do que o mais velho teve. O mais velho sempre foi e o pai mais... e a mãe são os mesmos, não é? E o pai e a mãe são os mesmos. Mas isto para dizer que eu gosto de explicar aos miúdos, dizer assim, está a chover, porque é uma coisa muito normal. E eu digo, mas está a chover água, tu percebes que cai água do céu. Isto é uma coisa poética, que nós não estamos nada habituados. Porque não pensamos na poesia de cair água do céu. Está a cair água. É uma coisa muito estranha. Haver umas nuvens e depois sermos molhados por água. Até porque a água já é em si um líquido. E a palavra céu tem vários significados, não é? Quer dizer, sim. Aqueles que os miúdos estão no catecismo até confundem tudo. Exato, até confundem os dois céus. Pensam depois que o prado do repouso que é a seguir. Mas eu gosto muito da biologia e gosto muito da astronomia e de como elas se ligam. Como nós podemos ligar
a criação da vida com as fontes hidrotermais e há a aquela weird inspiração life. do Carl Sagan, que é o indivíduo que nos traz a poesia do cosmos, não é? Que Exatamente. diz que somos filhos das estrelas. E É, isso é uma metáfora, Stardust. quer dizer, que é verdadeira. É porque verdade, é mesmo é uma metáfora somos mesmo filhos verdadeira. das estrelas. Pois somos. E quer dizer, Os meus dois grandes ídolos científicos eram o Stephen já Jay são os Gould, dois, adivinham? o Carl Sagan e o Stephen Jay Gould. Eram os dois grandes ídolos que eu tinha do ponto de O vista Stephen Jay científico. Gould preferia a Claro Pinto Correia. Quem não também. A nossa homenagem à Clara. Clara, Pinto. Temos Clara, aqui os livros Clara. dela. Claro. Os livros dela repousam aqui. Uma Então o tristeza. poema, ficámos aqui pendurados nos buracos de verme. Sim. Estamos aqui a poupar o nosso autor, se calhar era melhor o nosso autor ler o poema. Quer que eu leia? Eu acho que fica Posso registrado ler? para a posteridade. Eu a É ler a os buracos de página verme. 138 e o Carl Sagan vai aparecer aqui no meio dos versos. Aparece. E no outro poema aparece o Stephen Jay Gould. Eu reparei nisso. Uma pessoa consegue saber que são os cientistas preferidos porque aparecem nos poemas. Exatamente. Mas os poetas preferidos também aparecem. O Também Eugênio de Andrade aparece, quem são os aparece. outros, além do Eugênio de Andrade? O Pina. O Pina, que o João Rasteiro ganhou o prémio. O prémio com o nome Pina. dele. O Pina, o Assis Pacheco, o Eugênio Andrade. Pacheco é de Coimbra já agora, É. nasceu aqui. Que era, como é que ele dizia aquela coisa de há de nascer alguém tão bom como eu, melhor do que eu sou o melhor da minha rua a jogar à bola. Ele tem essa metáfora Ele morava ali na das Rua da memórias do Mãozinha, crack, na Rua da Mãozinha, das ali memórias de crack. nos que era- Olivais. Há de nascer alguém melhor do que eu jogar a bola na minha rua. Era uma coisa A magnífica. rua é a Rua da Mãozinha. Os buracos de verme. Então, perguntei ao meu pai, um dia, se o mundo fosse diferente, existiriam grilos no meio da erva do quintal da avó de Ribeirão, e cães como o ratinho ou o tucho que me ampararam a infância, ou um céu azul onde ver o mar espelhar a sua melancolia? E ele disse que sim. Não saberia que falava de universos paralelos, de buracos de verme que não os do quintal da avó, das palavras de Carl Sagan ou Stephen Hawking e das suas breves histórias do tempo que eu, tão adolescente, aprendia nos livros. Eu cresci a modificar o universo na minha imaginação, a criar a flatland bidimensional e a ver hipersferas que, seguras, faziam as suas aparições no céu. A devorar o brilho das estrelas, branco e por vezes azul, vermelho em sistemas duplos e triplos que pareciam desafiar Newton e Einstein. Eu cresci. E desde então que procuro a inocência da minha primeira pergunta. Já não tenho os olhos tão sedentos de futuro, mas sonho com o dia em que vou reencarnar como mosca da fruta e ver a cor ultravioleta que os meus sentidos tão racionais hoje não permitem. A mosca da fruta vê com ultravioleta? Vê. Eu pensava que era as abelhas. A mosca da fruta também. Eu acho que a mosca da fruta também. Vê ultravioleta. E eu quero dizer, mas agora É para uma pessoa aprende ciência vou nestes ter, versos. vou ter que ir ver, mas eu julgo que sim. Mas agora passar, É uma- até porque a abelha Os aqui não poetas ficava têm tão sempre bonito. razão. Mas é que aqui depois vou reencarnar como abelha, não funcionava. Portanto, vai ter que ser mosca da fruta. Olha, eu passo para um poema, eu faço as escolhas. Passo para um poema de biologia. Reparem que isto começou com os astros e acaba na mosca da fruta, o que significa, digamos, está a apresentar essa ideia do mistério da vida no mundo, não é? Só conhecemos vida aqui na Terra. O Sim. cosmos tão grande e a vida apenas aqui, não é? Mas este poema que eu gosto também muito, chamado Vaso, que é poucas páginas depois, Sim. isto é de um livro que, isto é uma antologia, portanto, chamado Biologia do Homem, não é? Sim. E aqui há aqui um humano que brinca com uma aranha. A aranha chama-se Clementina, não é? Fui eu que lhe dei o nome, lá no barraco. Estava no barraco da avó? Estava. Eu ia mesmo dar-lhe formigas. Qual é que era a já. espécie da aranha? Era uma tegenária doméstica. Ah, isso é normal. Um amigo no barraco da minha Ela avó, eu comia não estava à moscas espera da de fruta uma... ou comia qualquer mosca? Moscas era difícil de conseguir arranjar para lhe dar. Eu dava-lhe as formigas e ela comia na mesma. Ah, então é um poema sobre as formigas comidas pela Clementina, Exatamente. que é o nome da aranha que ele lá Foi tinha. uma das Foi, se calhar maiores foi para isso, foi para a tristezas. biologia. Eu acho que a culpa foi da Clementina. É capaz. Foi uma das minhas maiores tristezas. Foi um dia chegar lá e ver que ela tinha morrido. O que é que comeu Clementina?
Ninguém Há morreu. predadores. Não, morreu, Mas estava não morta foi na para o teia. cemitério do Do Moço Prado Morto. Repouso ou do Moço Morto. Não. Epá, mas as aranhas também morrem. Isso irmana-nos nós animais. Não é? É, também morrem. E E morrem- morreu de morte natural, que se costuma dizer. Não, em muito menos tempo que nós. As aranhas, as moscas, eu sei, são semanas. A gente pensa que... Mas a Clementina ainda durou algum tempo, era uma tegenária, era bonita a aranha. Estava lá num canto do barraco. Está toda a gente curiosa de saber o que é que morreu a aranha. Quer dizer, o que é que ela comia? Comia formigas dadas aqui pelo Jorge, não é? Exatamente. Que idade é que o Jorge bicho tinha de nessa conta. altura que dava de comer a formigas lá? Tinha para aí 10 ou 11 anos ou assim. Isto Tinha ficou pai na aí memória porque este poema foi escrito lá após 30 e tal anos, ou 40. Este poema foi escrito, ainda não tinha 30 anos, sim, com 20 e tal, 27 ou 20. Vaso. Avó, arrume daqui os pratos para eu poder trazer o estojo. Trazia a química para a cozinha e apresentava ao mundo o gênio em sulfato de cobre, lamparina e tubo de ensaio. Um bicho de conta debatia-se com o calor. E a minha avó, como gente grande, por que raio matas tu assim os bichos, rapaz? O gênio é sempre incompreendido, pensava. Vou dar... E pensava muito bem isto. O gênio é sempre incompreendido. Vou dar de comer à Clementina. E segui até ao barraco. Junto ao canto mais distante das batatas, a aranha erguia os seus pedipalpos em oração. Procurava um vaso, nele uma formiga, que colocava na teia. A Clementina saía do esconderijo e vinha ver o que teria pousado na armadilha. Era eu um deus, por acaso? Comentário, era o deus da aranha. Os deuses das aranhas dão-lhe formigas a comer. Isto foi um comentário, não está no poema. Era. Aliás, o poeta concorda comigo, diz que era. Predadora, matava a formiga e eu sorria de mais uma refeição entregue. E a minha avó, como gente grande, por que raio queres tu ver os bichos sofrer, rapaz? Peço desculpa. Também é um editor âncora. Peço desculpa. A meio de um poema, ser interrompido por um tal, é meio É tecnologia. É uma coisa horrível. Eu pensava que tinha desligado. Não tem mal. Agora repito. E a minha avó, como gente grande, por que raio queres tu ver os bichos sofrer? Rapaz, não era esta formiga mortal antes de a ter dado como aperitivo à Clementina, avó? Um gênio é sempre incompreendido. Vou lá para fora dar de comer aos aranhices. Mais formigas para o genocídio que a infância impõe. O meu pai há de chegar dentro em breve. Não vale a pena contar-lhe do pequeno assassino que tem em casa. Ele já traz a morte adiantada pelos anos, poucos mais serão aqueles que tenho de convívio. Falemos antes dos deveres que fiz no fim do almoço ou do livro que trouxe da biblioteca para aprender a ser gente grande. Chamava-se Quando as Galinhas Tiverem Dentes. Isto é real, o livro existe mesmo, está aqui na biblioteca. Stephen Jay Gould. Sim. Quando as galinhas tiverem dentes. E também falava de formigas e aranhas. Tinha na contracapa uma estranha fotografia de um senhor que parecia ter saído de um filme antigo. Chamava-se Stephen Jay Gould, morreu alguns anos depois do meu pai. Nunca lhe perguntei se matava formigas como eu. Nem a ele. Nem a ti, pai. Morreram as formigas. Morreu a Clementina, um dia. Via vazia na mesma teia onde assassinou tanta presa. E morreram aqueles que amava do coração e intelecto, levados pela doença, sem sequer saberem que matava bichos de conta para bem da ciência. O pai nunca soube. Não, deve ter sabido. Os pais sabem sempre tudo. Os filhos é que não sabem que os pais sabem. Pois, isto é impressionante como é que a luta pela vida, não é? Era aqui ajudada por uma espécie dita superior, não é? O poeta, em vez de estar a escrever poesia, na altura também ainda não tinha idade para isso, estava a alimentar aranhas para depois poder escrever poesia. É também uma maneira de escrever poesia. É uma maneira de enfim, criar realidade para depois a poesia andar ali à volta do real. Pelo menos queria, para não ser completamente ficção, criar realidade. Mas o estojo que eu começo por falar no início foi um estojo que me deram quando eu era miúdo, chamado Quimicefa. Isto é tudo verdade? A poesia é toda verdade? Não, toda não, mas a maior parte. Depende da maneira como nós a dizemos. Há coisas que sim, há coisas que não. Mas e esse estojo, e esta coisa de dar a comer,
o que eu procurava ali era como é que ela faz isto, como é que isto é feito. Eu estava mesmo a ser cientista, eu queria mesmo perceber como é que aquilo era feito. Era uma experiência que ele Era uma experiência, era usar as formigas e a aranha para experimentar. E os aranhiços também, e os bichos de conta e essas coisas. Os bichos de conta, é muito chato, mas metia-os nos tubos de ensaio e punha a lamparina para vê-los. Ora bem, eu podia dizer mais poemas, mas espero que fiquem com curiosidade. Este livro ganhou justamente um prémio aqui da Fundação Inês de Castro em 2024 e é uma espécie de sumário escolhido pelo autor da sua poesia. Portanto, o primeiro livro ele não pôs praticamente nada. Sim. Mas está aqui uma explicação no fim do autor, em que explica porque é que escolheu e tenta enquadrar os versos. Eu gostei muito, devo dizer que gostei muito desta explicação, porque ajuda a orientar-me, é um fio condutor. Sim. A explicação que ele dá no fim. Quando cheguei ao fim, estava aqui tudo explicado. Eu a tentar fazer ali um percurso, a ver se percebia. Mas a ideia de o pôr no fim foi exatamente para dar a possibilidade de fazer o percurso. Foi o que aconteceu. Porque se fosse no início já estava... Ele tem cerca de 10 livros de poesia e tem, suponho que, 3 antologias. Há uma chamada Instituto de Antropologia. Sim. Aí não é bem uma antologia, é uma coleção completa de poesia. Sim. Saiu na Glaciar, que é Sim, uma, que é uma editora também está, Sim. enfim, sob a sua direção. É. E depois há uma antologia chamada Pátio, que saiu... No Brasil. Pequenina. Sim. Pequenina, Pátio. E depois há esta, que é uma coisa que me impressiona aqui, a certa altura na explicação, é dizer aquela palavra lápide, dizer que isto fica assim, quer dizer, a poesia, uma pessoa, um rapaz, tem 48 anos, ainda tem muitos poemas para escrever, porque isto não é como no tempo do romantismo, que os jovens, como o Yeats, essa gente, o Keats, morriam aos 30 anos e aquilo, pronto. Eu nunca fiz pressão para escrever e nunca fiz pressão para não escrever, seja poesia, seja outra coisa qualquer. E a verdade é que durante alguns anos, muitos anos ainda assim, eu senti que a poesia se tinha afastado nos últimos... Foi, ela tem sim, e percebe-se... Durante muitos anos. Percebi que tinha já perdido a mão. Tempo. Não, pode ter sido isso, pode ter sido a ideia de já tinha dito tudo o que queria dizer aí, já tinha feito a terapia. A verdade é que eu percebi que a edição deste livro e a criação desta lápide possibilitou que eu pudesse abrir, e a junção de alguns poemas que eu tinha inéditos, porque alguns eu tinha os poemas final, inéditos, tem alguns de facto. Sim, e que não davam um livro, mas também não, e então a colocação deles aqui possibilitou que eu pudesse recomeçar. E então estou a escrever um livro, tenho pouquíssimos poemas ainda, mas há uns... escrever muitos, com certeza. Quem já escreveu 10 até aos 48, começou, portanto, com 20 e poucos anos. 22, sim. 22. 48 já tem 10 livros de poesia, só em poesia. É, mas mais no início, durante algum tempo tive poucos. Mas vamos ver, quer dizer, tenho uma ideia do que é que quero escrever, às vezes, de vez em quando sai lá um verso, uma pessoa põe-se a pensar naquilo, e fiquei feliz porque para aí há um mês fui convidado para fazer uma coisa para o turismo de Portugal, sobre vinhos ou não sei o quê. Também participaste, não é? E consegui escrever um poema da forma que eu escrevia poemas há 15 anos, e eu já pensava que já não sabia. E então fiquei muito contente de ter conseguido construir aquele poema e acho que ficou relativamente porreiro. Enfim, mas ele tem outros livros, quer dizer, eu conheço mal os romances, não é? Mas para eu começar, qual é aquele que recomendaria? Eu confesso que não li nenhum dos romances. Eu tenho 2 romances e um divertimento, vá. Os 2 romances que eu tenho, um é de 2006, chamado Todos os Dias, que saiu na Dom Quixote, e que depois reeditei aqui na Casa dos Ceifeiros. E tem uma tradução italiana, não tem? Tem uma tradução italiana e foi editado no Brasil também. E foi um livro bem recebido aqui em Portugal. Ainda há pouco morreu a Maria Alzira Seixas, que escreveu um texto magnífico sobre o livro, que muito me honrou na altura. O Todos os Dias passa-se de um lado da rua e depois a definição do amor, que sai 9 anos depois, passa-se do outro. O Todos os Dias é menos... A definição do amor acontece em mais coisas, embora seja fragmentado, porque aquilo é um diário que depois tem umas cartas no meio. É um livro que é mais passível de ser lido acontecendo coisas. Todos os Dias é o Lage, nós falámos há bocado, o Rui Lage chamou-lhe um romance doméstico, nem sequer chamou familiar, disse que era um romance doméstico, porque passa-se só numa casa
é uma biografia encapotada dos meus avós, que na altura viviam na casa, não saíam, durante anos e anos viveram naquela casa. Depois com uma relação com o meu tio, e eu estou lá, e o meu pai está lá, e assim de uma maneira muito pouco visível. Mas é um livro que tinha um propósito inicial que faz com que o livro não seja não tenha ação. Eu não quis fazer um livro com ação. É um livro em que eu quis pensar aquilo que acontece todos os dias na nossa vida. E todos os dias nós não vimos a Coimbra falar com o Carlos Fiolhais. Nós todos os dias levamos o miúdo à escola e depois vamos buscá-lo e depois lemos e depois, quer dizer, é uma coisa muito rotineira e foi isso que eu quis pensar nesse livro. Portanto, é um livro mais reflexivo do que da ação. Eu costumo dizer que é um ótimo livro para quem tem insónias. Então é esse que eu vou... Pronto. É esse que eu vou começar. Há aqui, falando de romances e de contos, há aqui um conto metido, que é a prosa poética, também a prosa Amar o Teu Pai, que é metido aqui nesta antologia. Chama-se Por Ser Preciso. Por Ser Preciso. Portanto, que começou por ser um conto e agora é parte... Ele começou por ser uma ideia de romance inicialmente, ainda antes de Todos os Dias, que depois abandonei. Mas o texto é muito, muito poético, era uma reflexão sobre a morte do meu pai, com a maior parte das coisas que aconteceram mesmo, como é que foi os últimos 2 meses, quer dizer, ele morreu em 2 meses, portanto foram os 2 meses a morte dele. Teve uma doença. Teve um cancro, morreu, apareceu-lhe qualquer coisa em outubro e morreu na véspera de Natal, em dezembro. E esse era um texto que eu era pensado para isso, e depois, quando eu estava a organizar isto, era um texto que estava inédito há 20 anos, tinha saído na Cosmorama em 2004, e eu percebi que ele fazia sentido aqui, que se podia considerar poesia desse ponto de vista. E consegue. E eu achei que fazia sentido, e quando uma pessoa acha que faz sentido, as coisas acabam por acontecer depois naturalmente. Pois, e então lá ficou. Além dos romances, esse conto está aqui, há também aquela questão das crónicas e da análise sociológica do livro do Galo. Mas entre os quais tem um livro sobre o Papa Francisco, escrito com o Henrique Zimmermann. E parece que teve lá umas autorizações papais, não foi? Foi que foi esse livro? Foi uma viagem à Terra Santa, sim. Mas o Jorge foi lá à Terra Santa. Foi. Esse livro tem uma história engraçada, porque esse livro nasce do seguinte: em 2013 eu saio da Babel. Eu tive 3 anos como editor com o Paulo Teixeira Pinto, a editar a Verbo, a editar a Anitta, a editar o Faísca McQueen. Mas aquilo faliu, não foi? E editar, eu ainda saí antes, portanto, nessa eu não tenho culpa. Tive culpa da falência das Quase e da Babel não tenho. Mas teve culpa na falência das Quase? Tive, que ela era minha e eu é que fiz a asneira. Eu gosto na Quase, eu gosto do nome Quase, que aparece aqui muitas vezes, até em o Quase. E ele diz aqui que o Quase é uma coisa muito português, pá. E cita o Mário Sá Carneiro, Quase isto. O Quase. E então ele tem poemas que é o Quase. E a editora, que na altura foi uma editora famosa, eu lembro de ter comprado durante 10 anos, sim. Durante 10 anos, feita em Vila Nova de Famalicão. Exatamente. Isso é que é... Foi. E depois aquilo acabou. Não é? Sim. E depois vim para Lisboa, tive 3 anos, e quando saí em 2013, eu torno-me consultor editorial, comecei a trabalhar para várias editoras, para o professor Ferran, que nós falamos aqui. Sim. Trabalha para a Imprensa Nacional? Para a Imprensa Nacional Casa da Moeda, para vários sítios. Dirige a coleção de poesia? A coleção de poesia, sim, a plural. Dirijo a coleção de poesia, sou também o editor das obras do Mário Soares lá, na Imprensa Nacional. Pronto, vou fazendo uma série de coisas. Vivo dos livros. Vivo dos livros. E em 2014, em abril, o Henrique Zimmermann me dá uma entrevista ao Daniel Oliveira na Alta Definição. Sei. E eu lembro perfeitamente, estava com a minha mulher e com o meu miúdo, na altura ele tinha 7 ou 8 anos, estávamos em casa, eram pai 2 da tarde, estávamos um sábado, estávamos em casa, acho que comer crepes ou qualquer coisa. E eu vejo o Henrique Zimmermann a dizer: o Papa vai à Terra Santa em junho, e eu vou acompanhá-lo. Vou acompanhar o Papa Francisco na primeira viagem que ele tem à Terra Santa. Ao Henrique Zimmermann? Eu disse assim à minha mulher: alguém tem que fazer um livro com alguém tem que fazer o livro do Henrique Zimmermann. Mas eu já não tinha, mas não tinha feito nenhum na altura. E eu não tinha uma editora para fazer. Portanto, eu disse: pá, que pena, ninguém vai fazer o livro. E depois passaram 2 dias e eu disse: pá, e se fosse eu a fazer o livro? Se fosse eu a fazer o livro com ele? Foi uma oferta, então, uma auto-oferta. E então eu fui falar primeiro com o António G. Teixeira, que me deu o telefone do Henrique Zimmermann. Tive 1 hora a telefonar para Israel, a falar com ele, eu não o conhecia.
demos-nos muito bem logo ao telefone. E ele convidou-me para ir ao Papa. Ele convidou-me para ir a Roma, porque ele ia fazer um livro com o Abraham Skorka. Ele era amigo do Papa Francisco. Ele era muito amigo do Papa Francisco. E então, eu fui a Roma ter com ele para a beatificação do Papa João Paulo II. Eu fui a única pessoa que foi a Roma ter com Henrique Zimmermann e não à beatificação do Papa João Paulo II. Coisa que eu nem fui para a Praça São Pedro quando foi aquela confusão. Eu fiquei no hotel porque teve uma confusão. Estive com o Henrique lá, com o Abraham Skorka, e resolvemos fazer um livro, então, que eram amigos. Ficámos amigos e ele disse, venha a Israel. Eu fui a Israel, não como jornalista, porque já não dava para ter credenciação, era tudo muito em cima. E então fui como turista e acompanhei, não o Papa, mas acompanhei todos os sítios onde ele foi no dia seguinte, com a tradutora do José Saramago. E fui a todos os sítios, acompanhei a visita dele ao largo, como qualquer peregrino vá. Tenho um conto que escrevo a certa altura sobre uma preleção, com duas miúdas que andei em Jerusalém, com dois frades, a ver quando é que aparecia o Papa, assim uma coisa mesmo estranhíssima. E fui e escrevi o livro com o Henrique, para sair exatamente na Guerra e Paz, nos livros SIC, e... Quer dizer, escrevi o livro com o Henrique, escrevi esse livro saiu bem, não foi? Saiu muito bem, vendeu para aí 15 mil exemplares. E o que é que aconteceu mais depois? Passado para aí 15 dias, mandaram ao Papa, de certeza, não? Mandamos. O Papa, antes disso, o Papa ainda veio... O Papa fez uma oração pela paz com os palestinianos e com os israelitas no Vaticano. E o Henrique convidou a fazer uma entrevista. O Henrique, as pessoas não sabem, mas o Henrique foi a primeira pessoa a entrevistar um Papa para a televisão. Antes do Papa Francisco, ninguém tinha dado entrevistas para a televisão. Um Papa nunca tinha aparecido na televisão a dar uma entrevista. Foi essa entrevista que eu fui assistir. Eu estava atrás das câmaras com o Henrique, que está reproduzida em Roma, no Vaticano. No Vaticano, na Capela Santa Marta. Há situações um bocado estranhas, tipo o Papa Francisco entrar na Capela Santa Marta com o Henrique, e o Henrique tinha-lhe dado o Papa tinha-lhe dado uma moldura, uma coisa que ofereceu ao Henrique, um anjo que estava num saco. E o Henrique conta que quando saíram do quarto dele, o Henrique disse, eu levo o saco. E o Papa disse, não vai levar nada ao saco, eu levo o saco para baixo e vou-lhe dar em frente às câmaras. E eu vejo o Papa a entrar na porta com a batina branca, o Papa. O Papa. E com o saco do Corte Inglês. O Papa com o saco do Corte Inglês? Não era do Corte Inglês, mas era com o saco. E eu digo assim, há aqui qualquer coisa muito estranha, porque eu estou a ver o Papa com o saco. E pronto, ele entrou, cumprimentei, foi uma coisa esquisitíssima, porque quando eu vou cumprimentar percebi que não tinha pensado como é que se cumprimentou o Papa. Isso tem um ritual. Pois, eu não sabia. Portanto, cumprimentei-o e depois beijei-lhe a mão e depois foi assim uma coisa muito esquisita. Depois tive uns minutos à conversa com ele e com o Henrique, acompanhei a entrevista toda. E pronto, e foi aí que eu tive com o Papa. Agora há um escritor espanhol que também foi que acompanhou a Mongólia. Sim, foi à Mongólia. A Mongólia, sim. Não, eu tive só 2 minutos com o Papa, 5 minutos com o Papa. Olha, posso perguntar sobre essa questão religiosa, se essa tentativa de ir ao Papa se tem um fundo também de natureza religiosa, quer dizer, eu percebi aqui num poema que estava aqui à procura e estou a demorar, que é um poema fantástico também, aquele que acaba com o Santíssimo Sacramento. Chama-se Pátio, exatamente. Em que está na página 149. Perdi a marcação dele. É 149. Eu devo dizer, é o último poema que eu vou ler. Mas eu estou mesmo a ver aquela... Pátio, não é? Pátio. Eu estou mesmo a ver aquela questão da aldeia, do padre ajudar à missa e tal. Mas eu ajudei, eu sou crismado. Portanto, eu fiz o grau máximo de um leigo, não é? Eu fui, acima disso, só diácono. Mas fui crismado, eu ajudava à missa, eu fui à catequese, eu fui escoteiro. A minha relação com a religião era como com o cemitério, era uma relação aqui, quer dizer, eu ia à missa com a minha avó,
tem um fascínio brutal pela liturgia. Nunca houve a tentação de ir para o seminário? Não, isso nunca aconteceu. Não, a minha outra avó, Queria. o pai do meu pai, queria. Eu até digo isso no poema. Eu vi isso. E acabou por não ir nenhum dos netos. Nós éramos 11 e nenhum foi para o seminário. Mas não houve porque a ciência levou-me e eu não concordo com... E há ali uma oposição, não é? Não são magistérios diferentes, são coisas que colidem. O Stephen Jay Gould tem um texto sobre isso. Diz que são magistérios diferentes, mas eu acho que o Gould é simpático, mas está errado. Eu acho que não colide, mas pronto, é uma outra discussão. Mas eu acho que colide um bocadinho. Só para terminar então a leitura da poesia, depois vamos passar a perguntas que quero colocar. Tenho este sobre a Igreja, o Deus, chamado Pátio. Estive para ser entregue a Deus desde pequeno. Não em sacrifício, como o frango que a minha avó ainda mata nas traseiras da casa, golpe certeiro ao pescoço, o sangue a escorrer para a bacia, para que depois se junte ao arroz solto à noite. Estive para ser entregue a Deus com a batina imaculada de um padre, entregue a Nosso Senhor por oração e valência espiritual. Há de ser este o menino, Manel, dizia a minha avó ao meu pai, cheia de esperança. Estive por ela, pelo meu pai, que chegou a usar a batina no seminário, e por mim, tal o encanto das coisas sagradas. A minha avó, no pátio, olhar para a entrada da casa, dizia: rapaz, vamos à missa das 10h30, como se ao céu. E eu, aprendiz de feiticeiro, a ajudar à missa como gente grande, juntando as migalhas das hóstias, com Deus Nosso Senhor ao lado. Estive para ser entregue a Deus e sentia ser esse o meu destino. Ainda hoje, quando no fim do jantar limpo a banca, a louça na máquina, a hóstia celebrada no pão nosso de cada dia, dobro silencioso o pano da cozinha como um paramento. E recito: graças e louvores se deem a todo momento, e ouço ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Isto é um dos poemas melhores sobre Deus que eu conheço. Muito obrigado. Porque Deus é ali celebrado na cozinha, no fim de jantar, ao arrumar as coisas para o seu arranjal. Mas é incrível, sabe? Não consigo dizer. Eu ainda hoje, quando estou a arrumar a cozinha, tenho uma sensação... Ouve-se aquela ladainha. É claro que agora está no poema e eu também lembro o poema, mas antes de eu escrever no poema, a sensação de o arrumar a cozinha é arrumar o nosso altar. Porque a ceia, a comida, é uma coisa religiosa. É juntar a família para comermos. Portanto, depois é tirarmos a louça e arrumar a cozinha e a mexer a toalha, mexer o pano com que se limpa a louça, limpar a banca. Isso para mim é um ato de religioso. E há ali um ritual, não é? É. Fazer as coisas sempre todos os dias, come-se e faz aquela coisa. Um dos grandes elogios que esse poema teve foi o Tolentino também gostar tanto dele. É para que eu conheço. O Tolentino gostava muito desse poema. Mas desde que ele foi para o Vaticano não o tornei a encontrar. Não, ele agora está entregue a Deus mesmo. Já ninguém lhe dá chega. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ao nosso convidado, estamos a tempo. Tudo o que queiram saber sobre biologia. João. Eu já participei, entre aspas, na apresentação desta antologia, quando foi a entrega do prémio. E portanto... Foi o prémio do ano de 2025 da Fundação Inês Castro, foi do ano aqui passado. em Coimbra. Eu não participei porque soube tarde demais, mas sei que teve lá o Seabra... Teve o Seabra Pereira. Seabra Pereira, que é um grande crítico literário. Sim, foi um dos que deu o prémio e teve uma coisa, eu gostava de deixar aqui, porque é uma coisa que me deixou... Uma das grandes honras da minha vida foi que esse prémio foi-me entregue a mim e o prémio de consagração foi entregue ao Fernando Guimarães. É um grande poeta. E o Fernando Guimarães, que morreu há de 2 meses, agora. E era uma pessoa que eu prezava mesmo muito. Encontrou-o lá pela última vez. Encontrei-o lá pela última vez, estive com ele, tivemos a conversa e já agora o prémio Inês de Castro tem um rol de poetas impressionante. Tem. Dos bons. Dos bons. A gente não... É uma coisa mesmo que me deixa até, quer dizer... Antes não é só poetas, é também romancistas, mas há 3 ou 4 anos antes tinha sido o Lobo Antunes, coisas assim, o Taman, portanto o Fernando Guimarães também já tinha ganho. Então, entrou na galeria aqui dos grandes poetas através do prémio. É uma coisa... E o João Racheiro estava lá. João. Ele faleceu, não foi há 3 meses, faleceu uns 3 meses logo depois. Foi. Quem faleceu há 2 ou 3 meses foi o seu próprio filho, foi, advogado Jorge. Com quem eu estava a falar, para se reeditar a obra, foi uma coisa estranhíssima.
Aliás, 2 dias antes, e rapidamente, que não é para aqui chamado, ele mandou-me uma mensagem a dizer que me ia mandar mais um livro do pai, que já estava na afrontamento a preparar um novo, depois me o mandava, passado 2 dias foi a notícia, foi terrível. Estou a falar do Jorge, não do pai. Só falamos de mortos aqui hoje, um livro do Prado do Repouso. Mas... Mais do que eu falar ou perguntar sobre esta antologia, onde é notório essa poesia de vivência muito pessoal, mas do pai, dos avós, portanto, há ali uma poesia quase doméstica, como foi utilizado este termo. Eu queria fazer uma pergunta, que é quase uma pergunta que podemos dizer extremamente gasta de se fazer, que é esta. Publicando o Jorge como autor, poesia, a maior parte poesia, romance, ou seja, prosa, podemos dizer também ensaio, e tendo editado ao longo da vida qualquer destes géneros também, como é que é a sua forma de gerir esta relação da autora, que não publica só um género, e que também editou todos os géneros nos últimos anos? Como é que é essa relação? Ele quer saber se trata todos os géneros por igual. Não. Como é que ele faz esta relação quando deixa de ser o editor e passa a ser o escritor? E depois o escritor está a acabar de escrever qualquer coisa, mesmo que ainda em progresso, e tem que voltar outra vez a pegar num livro que pode ser do mesmo género ou não, mas toda esta envolvência, como é que... São coisas, são estanques, de alguma maneira. A única vez que não foi estanque, verdadeiramente, não foi como editor, foi como organizador da antologia que nós falamos, os poemas portugueses, com o Rui Lage. A antologia tem 2.152 páginas. Eu fiquei responsável, vá lá, por 1.000. E o Lage com outras 1.000. O Lage trabalhou muito até ao final do século XIX, começo do século XX, e eu trabalhei... Parte recente fui eu que fiz mais. Isso obrigou-me a ler tanta coisa, e tanta coisa que não está lá, porque isso também é importante perceber, para que eu tive que ler, preciso ler mais, não é? muito mais e coisas fracas, coisas que não têm interesse e que se tem que ler para decidir não colocar. Que eu senti que uma das coisas que aconteceu na minha própria poesia e neste afastamento que eu há bocadinho falei de ter estado uns anos sem conseguir escrever, foi muito porque li demais. Li demais no sentido em que li demais num curto espaço de tempo, ou seja, ler demais nunca é mau, mas ler poesia tem que ser também aquilo que nós fazemos no nosso tempo, que é para absorver, para gostar, para não gostar. Tem que ser temperado. Quando nós temos 6 meses em que vamos ler a poesia do século XX à séria, para tomar decisões, este entra, este não entra, este é bom, este acho que não, mas isto é quase uma overdose de versos. E aí houve essa contaminação. A outra contaminação não existe porque eu faço da edição o meu trabalho, mas não faço da minha escrita o meu trabalho. Não faço, que não quer dizer que não trabalhe às vezes, como eu disse do Livro do Galo, ou como outros projetos, o projeto de Famalicão que falou há bocado também foi uma encomenda. É prazer, editar é que é trabalho. Exato. E mesmo que não seja prazer, entre aspas, porque também foi um trabalho que me foi encomendado, ele é associado a essa lógica de prazer. Portanto, eu para escrever qualquer coisa, para escrever um poema, porque há bocado estava a falar disso, de ter recuperado a maneira como consigo escrever poesia, eu gosto de de limitar a página em branco. O que é que isto quer dizer? Nós, quando começamos a escrever qualquer coisa, podemos escrever o que quisermos. E então eu começo a lembrar-me de um verso, e depois começo a lembrar-me que queria ir para aquele lado a partir daquele verso, e depois também quero falar disto, e depois vou fazer este género, e depois não sei o quê. E aquilo vai criando, vai fazendo margens, e o rio vai deixando de ser tão largo, e vai começando a afunilar, exatamente o oposto, porque os rios costumam alargar. E aí começa a afunilar e começa o texto a existir. E quando eu tenho uma coisa como tive, por exemplo, de Famalicão, o livro de Famalicão foi-me encomendado e foi-me pedido para escrever pelo Libório. Aquele da Fundação Professor Santos? Não, o do Campo dos Barcos também, sim. Mas o de Famalicão do Centro Atlântico. Mas o do Campo dos Barcos até é um melhor exemplo, ainda bem que o Carlos falou. O Campo dos Barcos, eu propus ao António Araújo fazer uma coisa sobre futebol. E a ideia era fazer uma coisa sobre as pessoas que estão à volta do campo. Depois entrou uma pandemia e eu não consegui falar com pessoas à volta do campo, porque tudo fechou. Mas
E eu escrevi 2 textos inicialmente. Eu quis fazer a época do Famalicão de 2019-2020, em que nós ficámos em 6º, e que foi uma época trágica, em que nós perdemos a possibilidade de ir à Liga Europa no último minuto do último jogo, com um golo do adversário, um 3-3 do Marítimo. Depois de termos... depois de termos... Estamos a perder 3-1. Os traumas que acontecem no futebol que afetam a poesia. Sim, nós estamos a perder 2-1, marcámos o 2-2 aos 90 e o 2-3 aos 94 e eles marcam aos 95 o 3-3. Foi quem? O Marítimo. Foi um roller coaster, uma montanha russa. Não foi. Isso é que é o pior, se fosse o árbitro. Mas isto para dizer o quê? E eu fiz 2 textos, fiz um texto introdutório, muito pessoal, que está lá, e depois escrevi o primeiro texto sobre o futebol e sobre a primeira jornada e não sei o quê. E dei a uma pessoa muito minha amiga, que é meu revisor, trabalha para as editoras, comigo há 20 e tal anos, que é o Mário, e o Mário leu e disse assim: Jorge, porquê é que o segundo texto é tão mau? Porquê é que o segundo texto é uma crónica do Record, do jornal, e o primeiro texto é um texto literário? E eu disse, não, porque eu não vou fazer o primeiro texto, o tom não pode ser o primeiro, tem que ser o segundo, porque isto é para retratos da Fundação, eu não posso fazer uma coisa confessional. E o Mário disse, estás lixado, porque se vais fazer o segundo vai ficar um livro péssimo, vai fazer uma reportagem do Record, e se não podes fazer o primeiro, é o que tu tens que fazer. E eu peguei e disse, não, vou fazer o primeiro porque, e disse ao António Araújo, disse assim, quando acabei o livro, disse, António, isto não foi o que me pediu, isto é um livro... é outra coisa, e se o António não o quiser, eu devolvo o adiantamento e é o livro. Mas isto para dizer... Ele quis. E ele quis. Ele quis porque ele percebeu aquilo que eu estava cheio de medo e que depois aconteceu e que me deixou mesmo muito feliz. Que é qualquer pessoa que lê aquele livro percebe que o avô que lá está, que é o meu, também é o avô deles, ou o tio deles, ou o pai deles, que foi com eles ao futebol quando eram crianças. Portanto... E eu acabei por falar do meu irmão, do meu avô, do meu filho, como arquétipos também. Jorge, a última vez que eu fui ao futebol, assim ao vivo, eu gosto de futebol, mas foi para educar o meu filho, porque eu tinha-lhe ensinado todas as palavras que se podiam pronunciar em casa. E havia palavras que ele não conhecia, e então havia um sítio que se começou a adquirir o léxico. E fomos, ainda me lembro, havia o Salgueiros na altura, um Académico e o Salgueiros. A Académica e o Salgueiros estavam os dois na meia divisão. Isto foi na pré-história, no Cretáceo aqui. Carlos, eu tenho uma história... E ele aprendeu as palavras todas. Eu tenho uma história, e ficou gravada ainda para mais, que é uma das coisas que me deixa mais feliz. O meu miúdo tinha, talvez 9 anos, o Guilherme, o mais velho. Talvez 9 anos na altura, e o Famalicão estava a lutar para subir. Ele já era sócio do Famalicão? Já, os dois são sócios, o David, o mais novo, foi sócio, ainda não era cidadão português e já era sócio do Famalicão, que eu mandei a fotografia ao meu irmão, porque o meu irmão é diretor de comunicação do Famalicão. E então o meu irmão fez sócio do rapaz antes de ele ser sequer cidadão português e de ser registado. Antes de ter o cartão de cidadão, antes de ter o cartão de cidadão já era sócio do Famalicão. E nós fomos ver um jogo, eu e o Gui, em Famalicão, com o Académico de Viseu, e estava... Agora vai lá ver um jogo, agora não, hoje. Não vou porque tenho que vir para baixo no sábado e o jogo este ano, não, porque é fora. Agora é no Gil, é em Barcelos, no domingo. Eles estão bem tenho que vir para baixo, estamos. E nós fomos ver... Ele fala do... Falo no outro lado. E nós fomos ver o jogo com o Académico de Viseu e estava 2-1 e nós precisávamos de empatar o jogo, precisávamos de... Não sei se estava 2-1 ou 2-2, nós precisávamos de ganhar. E sei que houve um canto, exatamente, nós estávamos não no centro, na bancada, estávamos mais para sul, portanto mais para uma das balizas, e houve um canto aos 93 minutos. E o Luca, que estava connosco, disse assim, vai ser golo agora. E nós sentámos, vai ser golo, e sentamos. E o Luca, por um acaso, pegou no telemóvel e filmou a nossa reação na brincadeira, como quem vamos ver se vai ser golo ou não. E é golo no canto. Pois, e quando é golo... Tipo ele filma tipo e eu ouço o meu filho a pronunciar as palavras que eu não lhe ensinei. Ficou filmado a primeira vez que eu ouvi o meu filho tumba. A dizer, vamos lá. Pronto, foi a primeira vez que ele disse, foi ali, ficou gravado. E eu disse, pronto, o futebol serve exatamente para isso. Para adquirir vocabulário. É uma boa definição. O futebol serve para adquirir vocabulário. Eu vou terminar com uma outra pergunta específica sobre poesia. Diz. Se me consegues indicar 2 nomes, poetas, em que um seja
completamente um poeta, entre aspas, da tua família de escrita poética, e um que esteja completamente nas antípodas, mas que tu digas, é um poeta extraordinário. O Não sei se Relage é percebeste o que amigo eu te dele, pá, que eu perguntei. sei. O Relage é assim, se vais ao século XX, por exemplo, o Eugénio é da minha família, o Assis Pacheco eu gostava que fosse, o Pina são da minha família, eu quero ser daquela família das impurezas. A primeira... O Pina adorava ciência. Sim, sim. Parecida com outro poeta que eu tenho o grato prazer de ele, não é um grande amigo meu, mas dou muito bem com ele, que é o Pires Cabral, o pai. Pires Cabral, pai. A epígrafe do livro que eu falei quando recebi o prémio, que é do Fernando Assis Pacheco, não tenho nada contra a poesia, mas é mais útil a limpeza a seco. Eu gosto desta ideia da sujidade na poesia. Portanto, esses são poetas da minha eleição. O Herberto é um poeta enorme, mas é que eu não tenho nada a ver com o Herberto. Não tenho nada a ver com o Herberto. O Herberto é uma coisa da cosmogonia, é uma coisa da sublime. Não tem esta questão da avó a cortar a cabeça à galinha? Não passa pela cabeça falar da avó a cortar a cabeça à galinha, não é? Quando muito ele vai falar da questão do sangue enquanto símbolo de qualquer coisa, não tem nada a ver com isso. Portanto, o Herberto não tem nada a ver com a minha poesia. E, no entanto, é um grande poeta. E, no entanto, é um grande poeta que eu adoro, ou seja, é um grande poeta, grande escritor, e não tenho uma relação próxima com a poesia do Herberto Helder, portanto... Muito bem, temos de terminar, simples. Não é? E o Rodrigo Autor, há alguma consideração especial? Não. Eu sempre achei o Torga melhor contista que poeta, e sempre achei o Torga um poeta demasiado ingênuo. Está a tentar ser sincero. Estou mesmo, porque não quero ser injusto também. Sempre achei o Torga de uma ingenuidade desarmante, aquela poesia, é uma poesia antimoderna, é uma poesia de um segundo modernismo que é anterior ao primeiro, é uma poesia que eu não me sinto próximo. Acho que é um ótimo escritor, um ótimo prosador, os Contos da Montanha, os Novos Contos da Montanha, os Bichos, é muito bom prosador, e eu não tenho afinidade como não tenho com a do Régio também, por exemplo. O que é esquisito, por um lado, porque a minha poesia também é muito confessional, mas há ali há ali um romantismo, uma forma antimoderna, porque eu tento que a minha seja mais moderna. E a forma, não é? Que a forma é clássica. É isso que como dizia o Eduardo Lourenço, não é? Nós somos o único país em que tivemos um segundo modernismo que é anterior ao primeiro, quer dizer, nós tivemos o primeiro modernismo com o Pessoa e depois o segundo modernismo com o Régio, com a Presença, com o Torga. É anterior do ponto de vista... É para trás. Do ponto de vista formal, vai outra vez ao século XIX. E eu nunca tive essa afinidade. O meu pai tinha muitos livros do Régio, eu herdei-os, tenho alguns livros até assinados pelo Régio em edições limitadas e não sei o quê, e sei que o meu pai gostava do Régio. Vai fazer anos em 27 que a Presença começou aqui. Mas não tenho uma relação com o Régio, o Torga, são coisas que não me são afins. Como não é a Florela Espanca, pronto. O que não diminui a importância que eles tiveram. Isto para mim é sempre muito importante dizer. É uma questão de gosto. É uma questão de gosto, de afinidade, e que não diminui a importância histórica e que não diminui a qualidade que eles têm naquilo que fazem. Eu quero deixar isso bem claro. Eu acho que um dia o Torga poderá ser colocado no lugar que ele sempre ambicionou por uma obra que está completamente cheia de teias de aranha colocada a um canto. Provavelmente é a grande obra dele e é uma das grandes obras do século XX português, que são os seus diários. Sim. Quando estudarem como deve ser os diários, onde está ali tudo, aliás, muito dos seus poemas, alguns dos mais conhecidos, estão no diário, são publicados primeiramente lá. Está ali a história do país. Mas os diários são melhores que a poesia que lá está, é engraçado. Os diários, aquilo é de grande clarividência, inclusive o que diz sobre a Universidade de Coimbra. Sim, não, há vários diarísticos,
eu comprei agora as edições magníficas que o Francisco José Viegas fez da conta corrente do Virgílio Ferreira. Aqueles são diários fantásticos. O homem tanto faz um tratado de filosofia como a seguir se põe a falar das coisas mais chãs e das chatices do meio literário, mas sempre com uma prosa fantástica, não é? Há diários muito, muito que já não interessantes. se usam, aquelas pessoas de antigamente, do liceu, não é? Olha, o colega do pai. Exatamente. Era um professor de liceu e um grande professor de liceu. Conhecido. Quem é que eu falei? Não me lembro quem é que falei, que foi aluno dele, que disse que era um grande professor. Bem, estamos quase a acabar. 10 segundos, professor, peço imensa desculpa. Sim, diz. Só para dizer, para quem nos estiver a ouvir, já que se falou no Régio, no dia 21 de fevereiro, na Casa da Escrita, um outro espaço do município, vamos comemorar, em parceria com o Centro de Estudos Regianos, o centenário da publicação, aqui em Coimbra, pela editora Atlântida, dos Poemas de Deus e do Diabo, É de 25? do José Régio. É de 25? 26. De 26? 26. Nós publicamos, é de 26? É. Por acaso a gente sabe que é de 25. Nós publicamos nas quase a reedição dos Poemas de Deus e do Diabo. Fizemos, Vamos fazer aqui... porque o Walter tinha essa relação com o Centro de Estudos Regianos, Sim. que havia lá uma confusão enorme, ninguém podia publicar o Régio, só estava na imprensa nacional, e o Walter conseguiu que nós fizemos. O Walter e o Gomeio, o que é que correu mal no fim? Não sei se zangamos. O Walter não era fadado para ser editor, nunca foi. O Walter era fadado para ser escritor e eu sou fadado para ser editor. Portanto, aquilo tinha tudo para correr mal nesse aspecto do ponto de vista laboral. Porque não havia, nós estávamos em comprimentos de onda diferentes. Ele queria ser escritor. E foi à vida dele? Sim, que não foi, foi há 20 anos, porra, isto. Não foi um fim magnífico, não correu bem, foi um afastamento, nós éramos muito amigos. E a editora acabou muito tempo depois disso, não foi? Acabou 5 anos depois, ainda teve um grande crescimento depois disso, tornou-se uma editora muito profissional e acabou porque eu costumo citar sempre o Camões, Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente, foram as 3 coisas que fizeram. Foi mais Amor Ardente ou mais Má Fortuna? Foi mais Erros Meus. Olha, só não falámos aqui de uma coisa, é que ele tem muitos livros infantis, o Jorge. Porque em títulos é uma coisa impressionante, não é? Porque essa atração pela literatura infantil foi por causa dos filhos? Partiu de um desafio editorial e que tinha a ver com eu estar a fazer livros para o Pingo Doce e eles quererem uma coisa sobre ciência. E eu lembrei-me de fazer uma série, no caso de 8 livros, chamado O Avô e o Gui, porque o avô é o meu pai e o Gui é o meu filho, que é o Guilherme. E eles nunca se conheceram, não é? Porque o Gui nasce em 2006 e o meu pai morre em 94. Só nos livros é que eles estão em contacto. E a Raquel Pinheiro ainda para mais fez uma coisa maravilhosa, que foi, eu dei-lhe uma fotografia do meu pai, dei uma fotografia do Guilherme, e então... São parecidos os bonecos? Os bonecos são o meu pai e o Guilherme, com a idade que ele tinha na altura, 8 ou 9, e então é a maneira de os dois se terem conhecido e de o meu pai poder fazer aquilo que eu sei que ele ia fazer ao neto, que era ensinar coisas, era pô-lo a pensar coisas, também da questão da ciência. O meu pai não era todo um cientista, mas era muito curioso. Portanto, e as coisas que eu tento lá ensinar nesses livros do Avô e o Gui... fazer livros infantis para pôr o avô que nunca conheceu o neto e o neto que nunca conheceu o avô em contacto direto nos livros. Nós não conseguimos ter aqui esses livros, mas eu acho que podíamos ir à Almedina para ter aqui este livro, para a do Repouso, e, portanto, se algum dos presentes não conhece, presentei-se a si próprio com este livro. Eu vou pedir ao Jorge para me assinar o meu, que mais tarde há de chegar aqui à biblioteca, vai ficar aqui em repouso, mas, enfim, não repousem enquanto não lerem. Eu espero ter chamado leitores para este livro. Muito obrigado. Agradeço muito a vós que aqui vieram hoje, num dia de tempestade, uma coisa que não podíamos dizer, os elementos em fúria e nós aqui em repouso à volta do prato. Mas é água só a cair do céu, é magnífico. Portanto, vem do céu, não é? Tudo o que vem do céu é bom. É bom. Portanto, obrigado Jorge, obrigado a vós e se quiserem, como eu, uma assinatura do autor, eu suponho que a Almedina está lá em cima e poderá vender o livro. A Almedina é nosso parceiro e traz sempre aqui os livros dos autores que nós convidamos. Muito obrigado. Obrigado. Não trouxe o livro do Galo porque não é...